Apertem os cintos, porque o desastre se avizinha. Ai, a matemática, como ela é maravilhosa, vereador Fantinel, porque a matemática, ela desmente narrativas, né? Eu, quando, vereador Fantinel, era criança, o meu pai e minha mãe me ensinavam, não mente. Não mente, porque isso uma hora a verdade aparece. Isso a gente tem N exemplos na nossa vida quanto a isso. Mas a gente vê um governo de transição, né, recheado de dinossauros daqui da política. Os 5 ministros anunciados até agora, 3 são investigados por corrupção. Já querem mudar leis das estatais através de uma MP para colocar a companheirada para destruir as estatais novamente. Mas, vejam, tá pronto o vídeo aí, Túlio? Vejam o que o nosso provável futuro presidente da Petrobras vai dizer nesse vídeo de 9 segundos que, graças a Deus, a gente pode desmentir. O governo de transição é que o governo Bolsonaro quebrou o Estado brasileiro. Obrigado. O governo Bolsonaro quebrou o Estado brasileiro. Quem diz isso é Aloysio Mercadante, que participou do governo que destruiu a economia brasileira. Mas não é uma opinião. Nós vamos trazer dados, porque daqui 4 anos, vereador Fantinel, se Deus assim permitir, estaremos vivos e teremos a decência de olhar números antes de falar mentiras. Trouxe aqui 17 dados. 17. Mas se não for suficiente, vereador Bressan, a gente pode trazer mais, porque contra dados só tem argumentos quem é da mentira. Vamos lá. INPC, Dilma 2015, empichada, 11,28. Bolsonaro, 5,97. Índice Nacional de Preços ao Consumidor, fonte IBGE. IPCA, fim do governo Dilma, desastre, 10,67, sem pandemia. A pandemia se chamava petismo. Governo Bolsonaro, pós-pandemia, 5,9, IBGE, menor taxa que os Estados Unidos, acabou de sair dos Estados Unidos, está em 7%. Variação do PIB, sempre lembro, o governo petista entregou a pior recessão da história dos 500 anos do Brasil. A pior. Nada supera o petismo. 3,8%. Esse ano, no governo Dilma, queda de 3,8%. Esse ano o Brasil vai crescer 3%. Desemprego no governo Dilma, quando ela foi empichada, 9,1%. Mas lembrando, vereador Bressan, que depois dos próximos 4, 5 meses, ainda colhendo os frutos do que ela plantou, nós chegamos a 14% de desemprego. Hoje, 8,7, fonte IBGE. Taxa de analfabetismo, pregam tanto, né, pela educação, e dinheiro para educação, e respeito pela educação, e cara pintada, e faixa, e grito, e o Armagedon. Taxa de analfabetismo, 8% governo Dilma, 6,6% governo Bolsonaro. Vamos falar de crianças, de saúde agora. Mortalidade infantil. Governo Dilma, governo petista, 13,8%. A cada 100 mil. Governo Bolsonaro, 11,2. Estamos salvando crianças no governo Bolsonaro, né? Vamos lá. Porcentagem de pessoas abaixo da linha da pobreza, 3,9. Governo petista, 1,9. Governo Bolsonaro, World Data Bank é o número. Homicídios, as armas matam, Bortola. Vamos fazer um revogaço para trazer mais segurança ao nosso povo, né? A gente vê um comunista lá falando isso. Homicídios a cada 100 mil habitantes. 28 no governo petista, 22 no governo Bolsonaro. Se salvam vidas. Vamos voltar para a economia. Risco país, 5 anos. O risco país é quanto nós temos que pagar de prêmio para conseguir dinheiro emprestado. 488 pontos no governo Dilma, 239 no governo Bolsonaro. Variação da dívida bruta geral do PIB. O petismo aumentou a nossa dívida em 16% naquele ano. Naquele ano. Bolsonaro diminuiu em 5%. Fonte Tesouro Nacional. Tesouro Nacional. Superávit primário, ou seja, quanto nós gastamos menos do que nós arrecadamos. Governo Dilma, pasmem, 1,9%. Terrível, vereador Cadore, terrível. Se nós continuássemos naquele ritmo, nós viraríamos a Venezuela, que é o ritmo que nós vamos voltar agora. Governo Bolsonaro, 0,5% de superávit. Despesas em pessoal, companheirada, né? Concurso para tudo que dá, gente empilhada, assessorista, não importa que não existe mais. Vamos botar para dentro, porque depois eles puxam voto para nós. Governo petista, 3,9% do PIB nós gastava com funcionalismo, agora 3,4%. Sobra mais dinheiro, vereador Cadore, para, por exemplo, liberar o remédio mais caro do mundo para as crianças que têm aquele, o AMI. Agora vai ter dinheiro, a gente não sabe até quando, né? Então, se diminuiu. Gastos do governo baseados no PIB, 32 petismo, 29 Bolsonaro, ou seja, sobra mais dinheiro para o cidadão. Balança comercial, se diz muito que o Brasil ficou isolado do mundo, né? Não tem mais relações, que agora, né, um corrupto condenado em 3 instâncias vai nos colocar de novo no mundo.
Pois bem, quando a gente pega os números da balança comercial, 19,69 bi, governo petista, 58,03 bi, governo Bolsonaro. Estamos afastados do mundo como? Eu poderia trazer aqui números que eu já trouxe, por exemplo, questão de números de dias trabalhados para pagar impostos, que no governo petista nos entregou com 153, agora são 149. Então esse cidadão aí, esse fiscalzinho do Sarney, vocês devem lembrar dele, né, com o peso assim de 40 quilos lá fazendo propaganda, fiscalzinho do Sarney para controle de preço, é o cara que diz que o Brasil está quebrado. Sabe por que eles fazem isso, vereador Bortola? Porque eles sabem que o modelo que eles vão implementar vai quebrar o Brasil. Aliás, trouxe aqui mais números. Desde a eleição do Lula, vereador Fiuza, a Bolsa de Valores perdeu. As empresas brasileiras, empresas que contratam pessoas, geram renda, perderam em valor 577 bilhões de reais. Bilhões de reais. A gente nem sabe o que é isso, perderam em valor de mercado. Só a Petrobras perdeu até ontem 14,5% do seu valor de mercado, ou seja, 60 bilhões de reais. Essa é a tragédia anunciada. E aí, claro, né? Como eles sabem que essa desgraça do governo Dilma vai voltar, eles já têm que culpar alguém, né? Então a culpa é sempre dos outros, nunca é deles, né? Tanto é que na Venezuela a culpa não é deles, a Venezuela é do imperialismo americano. Na Argentina a culpa não é da Kirchner lá, do Fernandes, a culpa é do imperialismo americano, né? Do problema com o dólar. No Brasil a culpa vai ser do Congresso, do Bolso, nunca, né? Inclusive o nosso futuro primeiro ministro, né, o Haddad, que vai ser da economia, em sua tese de doutorado disse que a União Soviética só não funcionava porque tinha colocado métodos capitalistas dentro dela. Pasmem. Os próximos anos, caros colegas, serão de tristeza, dureza. Não caiam em narrativas de que o governo estava ruim, que a economia... Passando por pandemia. Os números que eu trouxe aqui do governo Dilma e do PT era quando o mundo crescia. Nós conseguimos esses números com o mundo encolhendo em pandemia. Então, apertem os cintos, porque o desastre se avizinha. Obrigado, senhor presidente.